Existe algo que quase ninguém fala sobre mudança real e talvez essa aqui seja uma das conversas mais importantes que você vai ter esse ano. A verdade é que você não vive a vida que você tanto almeja, não é porque te falta capacidade, entende isso aqui? Mas porque a tua mente ainda está programada para sustentar uma versão antiga de você. Tudo que você chama de realidade hoje é, na verdade, o reflexo fiel do conjunto de crenças que você repetiu durante anos sem perceber. Você não acorda todos os dias escolhendo duvidar de si, mas a dúvida ela já está instalada como um padrão automático. Você não decide conscientemente pensar pequeno, mas o pensamento limitado ele já foi ensinado como forma de proteção. A mente humana ela funciona por repetição, associação emocional, por identidade. Tudo aquilo que foi repetido com intensidade emocional se tornou uma verdade interna, mesmo que objetivamente não seja verdade. Se você ouviu muitas vezes que precisava ser perfeita para ser aceita, hoje você se cobra excessivamente. Se você viveu situações onde foi diminuída, pode ter aprendido a se encolher para você evitar a dor. Isso não é fraqueza, isso é programação mental. E programação pode ser alterada. Então aqui está o ponto que separa quem deseja mudar de quem realmente muda. Transformação não acontece apenas entendendo o problema. Acontece quando você decide instalar uma nova identidade. A maioria das pessoas quer novos resultados mantendo a mesma forma de pensar. Quer muitas vezes uma prosperidade pensando como alguém que teme perder a todo momento. Quer confiança falando consigo mesma como alguém insuficiente. Quer disciplina se enxergando como desorganizada. Então existe uma incoerência invisível sabotando todo o processo. A tua mente sempre vai agir para proteger a identidade que você acredita ter. Se você acredita que é alguém que desiste, você vai encontrar motivos para desistir. Se você acredita que alguém que enfrenta vai encontrar força para continuar, e identidade é um comando central da tua vida. Pega esse ouro aqui. Talvez você nunca tenha parado para perceber que a tua identidade atual ela foi construída muito mais pelo que você viveu do que pelo que você escolheu conscientemente ser. Renovar a sua mente é assumir o controle dessa construção. É parar de aceitar pensamentos automáticos como verdades definitivas. É você questionar a narrativa antiga. É você escolher deliberadamente qual versão de você vai ser fortalecida daqui para frente. Toda mudança, ela começa com consciência, mas só se consolida com repetição estratégica. Você precisa se expor diariamente à nova verdade que você deseja viver. Você precisa alimentar a tua mente com referências que sustentam o crescimento. Precisa substituir o diálogo interno destrutivo por uma comunicação interna que ela é fortalecedora. Porque a voz mais influente da tua vida é a tua própria. E se ela continuar repetindo limitações, a sua realidade vai continuar confirmando limitações. Talvez hoje você esteja até cansada, talvez você já tenha tentado mudar antes e voltou ao mesmo padrão. Isso não significa incapacidade. Significa que você tentou mudar comportamento sem mudar identidade. Comportamento sem identidade nova sempre vai retornar a padrão antigo. Fixa isso aqui, tá? Transformação verdadeira exige a ativação interna, exige decisão profunda, exige romper com a nova versão que já não representa quem você deseja ser. E aqui está algo essencial. Você não precisa se tornar outra pessoa. Você precisa ativar quem já existe aí dentro de você. Só que está silenciada por medo, está silenciada por insegurança, por crenças antigas.
Existe uma versão tua que pensa com clareza, que age com firmeza, que decide com confiança. Essa versão não nasce do nada. Ela é construída, ela é fortalecida, ela é treinada. Quando você começa a mudar a tua narrativa interna, o teu comportamento começa a se alinhar. Quando o teu comportamento se alinha, os teus resultados começam a mudar. E quando os teus resultados mudam, a tua identidade, ela vai se consolidando em um novo nível. Então esse processo aqui não é algo mágico, tá? É algo intencional. Você precisa aprender a interromper padrões que não estão de acordo com aquilo que você quer no momento que eles surgem ali. Você precisa aprender a escolher novas interpretações. Precisa aprender a se posicionar internamente antes de você agir externamente. Porque a batalha, ela sempre começa dentro. Se a tua mente ainda opera em escassez, você vai sentir medo diante de oportunidades. Se a tua mente opera em insegurança, você interpretará desafios como ameaças. Só que quando a tua mente ela opera em consciência e autodomínio, você começa a responder de forma estratégica e não de forma reativa. E é exatamente isso que diferencia pessoas que vivem ali no automático de pessoas que vivem sempre no modo de expansão. Eu sei que a maioria vive reagindo. Poucas realmente vivem criando ali. Criar exige clareza interna, exige domínio emocional, exige disciplina mental. Você não muda apenas lendo frases motivacionais. Você muda quando você começa a treinar a tua mente diariamente. Você muda quando decide que você não aceitará mais viver sob padrões que você não escolheu conscientemente. Existe poder dentro de você que ainda não foi ativado. Existe coragem que ainda não foi utilizada. Existe versão que ainda não foi explorada. Nada disso se manifesta se a tua mente continuar repetindo histórias antigas. Talvez você esteja esperando circunstâncias melhores para você começar, esperando mais tempo, esperando mais segurança, esperando aprovação. Só que transformação começa no momento em que você decide que você não mais vai viver no modo automático. Quando você ativa a tua mente, quando você ativa ali a tua postura, você ativa as tuas decisões também. Quando você ativa as suas decisões, você ativa o teu futuro. Isso é ativação interna. Não é sobre parecer forte para os outros, é sobre você se tornar forte por dentro. Não é sobre você convencer o mundo, é sobre alinhar a tua identidade. E quando a tua identidade se alinha com o crescimento, tudo começa a se reorganizar ao teu redor. A pergunta não é se você tem potencial, tá? A pergunta é se você está disposto a ativá-lo. Porque potencial não ativado vira frustração. E potencial ativado vira expansão. Eu tenho, inclusive, um caminho estruturado para isso. Um processo pensando exatamente nisso aqui para reconstruir mentalidade, organizar a identidade, fortalecer teu autodomínio. E se você sente que você entende que precisa mudar isso aqui, mas ainda não conseguiu sustentar essa mudança, talvez o que esteja faltando não seja força de vontade. Talvez esteja faltando método. E é exatamente para isso que eu tenho a ativação interna, que é um processo pensado para quem decidiu parar de sobreviver e começar a construir conscientemente a própria transformação. Eu, inclusive, vou deixar o link aí na descrição, tá ok? Mudar pensamentos soltos é difícil. Só que seguir uma estrutura que reprograma identidade é libertador. Então, se você chega até aqui, não é coincidência. É o momento de você parar de apenas ouvir sobre mudança e começar a viver a tua. Se você sente que é hora de ativar a tua melhor versão, o passo ele sempre é teu. Então, existe um incômodo silencioso dentro de você que não aceita mais viver abaixo do seu potencial. E esse incômodo, ele não é fraqueza, é consciência despertando.
A maioria das pessoas silencia esse incômodo com distrações. Elas ocupam a mente com excesso de informação, com excesso de trabalho, excesso de redes sociais, só que evitam ali o confronto interno. Porque olhar para dentro exige coragem. Crescer exige responsabilidade. Transformação real começa quando você para de culpar o ambiente e começa a assumir o comando da sua estrutura mental. Não é sobre você ignorar dificuldades externas, é sobre você entender que a tua resposta interna é sempre mais determinante do que qualquer circunstância. Você pode estar no mesmo ambiente que outra pessoa e ter resultados completamente diferentes. O que muda não é cenário, é a interpretação, é a tua lente, é a postura, é a identidade que sustenta as decisões. E existe diferença profunda entre viver reagindo e viver criando. Quem reage vive condicionado. Quem cria vive conscientemente. E consciência é treino. Talvez você tenha passado anos tentando até se motivar, tentando começar dietas, projetos, estudo, mudanças. E talvez tenha começado com intensidade, mas não sustentou. Isso não significa que você é fraca. Significa que você tentou construir disciplina sem antes reconstruir identidade. Disciplina não é força bruta. Disciplina é coerência com quem você acredita ser. Quando você se ver como alguém comprometida, agir com compromisso deixa de ser esforço e passa a ser uma expressão natural. Mas se no fundo você ainda carrega a crença de que eu sempre desisto, o teu cérebro vai procurar evidências para confirmar isso aí. Ele vai te conduzir de volta ao padrão conhecido. E não é porque você não quer mudar, sabe? Mas é porque a tua mente ela prioriza a coerência interna. Mesmo que você tenha se acostumado com a dor, infelizmente, é o conhecido para você. Então é por isso que a verdadeira mudança ela não começa na agenda, começa na narrativa, não começa na meta, começa na identidade. Você precisa se perguntar com honestidade: quem eu tenho sido internamente quando ninguém está vendo? Quais pensamentos eu repito quando eu erro? Qual é o tom da minha voz interna quando enfrento dificuldades? Se essa voz ela é dura, crítica e limitadora, ela está reforçando a versão que você quer abandonar. Mas se você começa a treiná-la para ser estratégica, firme, fortalecedora, algo começa a mudar silenciosamente. A mente aprende por exposição constante. O que você consome diariamente está moldando o teu futuro. Se você consome comparação, vai se sentir suficiente. Se você consome negatividade, vai se tornar defensiva. Se consome crescimento, começa a expandir. Você precisa ser intencional com aquilo que entra na tua mente, tá? Porque a tua mente é um sistema de construção contínua. Não existe neutralidade. Pega isso aqui. Não existe neutralidade. Ou você está fortalecendo a tua melhor versão, ou você está fortalecendo padrões antigos, certo? Talvez você tenha aprendido a ser forte para sobreviver, só que agora você precisa aprender a ser estratégica para você crescer. Sobrevivência e expansão exigem mentalidades diferentes. Sobrevivência pensa em evitar perdas. Expansão pensa em criar possibilidades. Sobrevivência reage ao medo. Expansão age com visão. E você não ativa a expansão apenas desejando. Você ativa treinando a tua mente para operar em um novo nível. E isso o quê? Exige repetição consciente. Exige interromper pensamentos automáticos. Exige substituir frases internas limitadoras por afirmações alinhadas com o crescimento. Exige você criar rituais que reforcem diariamente quem você decidiu ser, porque decisão sem esforço vai virar intenção esquecida, mas decisão com reforço vira transformação consolidada. Você não precisa de mais informação, você precisa de ativação. Informação você já tem, você já sabe na verdade o que você devia fazer, né? O que está faltando é você alinhar mente, emoção e identidade para você sustentar aquilo que você sabe.
E existe uma diferença, então, entre eu entender algo intelectualmente e incorporar emocionalmente. São coisas totalmente diferentes. Enquanto a mudança estiver apenas lá na teoria, o comportamento vai continuar antigo. Quando ela desce para a identidade, aí sim, tudo começa a se alinhar. E talvez você esteja esperando sentir confiança para agir. Só que a confiança, ela não antecede a ação. Confiança é consequência de pequenas evidências acumuladas. E evidência se constrói com movimento, mesmo quando o medo ainda não existe. Mesmo quando o medo ainda existe. Coragem não é ausência de medo. É decisão alinhada com propósito. Você precisa parar de esperar a versão perfeita de si mesma para você começar. A versão perfeita vai ser construída no processo. E o processo exige ativação interna diária. Existe uma força dentro de você que ainda não foi completamente acessada. Uma clareza que ainda não foi organizada, uma liderança interna que ainda não foi assumida. E essa liderança só se manifesta quando você decide parar de terceirizar a tua transformação. Ninguém pode fazer isso por você. Você pode ler livros, você pode também assistir vídeos, você pode ouvir conteúdos inspiradores, mas se não houver prática estruturada, a mudança ela se dissolve com o tempo. E é por isso que método importa, estrutura importa, direcionamento importa. A ativação não acontece por acaso, ela é provocada, ela é conduzida, ela é sustentada por sistema que reorganiza a tua mentalidade de dentro para fora. Então imagine acordar sabendo exatamente como direcionar os teus pensamentos. Imagine reconhecer um padrão limitante no momento em que ele surge e ter ferramentas para você substituí-lo. Imagine agir mesmo quando a insegurança tenta paralisar você. Isso não é sobre se tornar alguém inabalável, é sobre se tornar alguém consciente e treinada. Então, quando você ativa a tua mente, você ativa a tua postura. Quando você ativa a tua postura, você ativa a tua presença. E quando ativa a tua presença, o mundo começa a responder de forma diferente. Porque as pessoas não reagem apenas ao que você faz, reagem até à energia interna que sustenta as tuas ações. Se você ainda duvida de si mesma, a tua comunicação ela vai transmitir hesitação. Se você se posiciona internamente com clareza, a tua presença transmite segurança. E essa mudança começa invisível, começa em pensamentos que ninguém vê, começa em decisões silenciosas, começa em compromissos internos. Mas com o tempo, ela se torna visível nos resultados. Você não nasceu para você viver no automático. Você não nasceu para você repetir ciclos de autossabotagem. Você não nasceu para aceitar menos daquilo que você é capaz de construir. Mas potencial sem ativação vira frustração acumulada. Potencial sem ativação vira frustração acumulada. Quantas vezes você já sentiu que poderia ir além, mas algo interno segurou você? Quantas oportunidades já foram adiadas por insegurança? Quantos sonhos ficaram no campo da intenção? Isso não é destino, isso é padrão mental. E padrão pode ser reconfigurado, só que reconfiguração exige decisão e método. Você precisa de um ambiente que sustente crescimento, precisa de direcionamento estratégico, precisa de um processo que reorganize a tua mentalidade de forma prática, de forma profunda, porque mudança isolada é difícil, mudança guiada é poderosa. Então existe um ponto aí na vida em que você precisa escolher. Continuar repetindo a versão antiga ou ativar a versão que já sabe o que pode se tornar. E esse ponto talvez seja agora. Ativação interna não é apenas um nome, tá? É um processo estruturado para quem decidiu parar de sobreviver emocionalmente e começa a construir conscientemente. É para quem entende que força de vontade não é suficiente. É para quem quer clareza mental, fortalecimento emocional, identidade alinhada com crescimento. Não é sobre motivação passageira, é sobre transformação sustentada. Você pode continuar tentando aí sozinha, alternando entre picos de entusiasmo e quedas de desânimo. Ou você pode decidir
um processo que ativa, organiza e fortalece a tua mentalidade de forma estratégica. E a decisão sempre é o quê? Sempre é nossa, não é? Só que lembre-se, a vida que você tanto almeja exige identidade que você ainda não ativou completamente. E ativar essa identidade é um passo intencional. Se você sente que chegou a hora de você parar, de apenas consumir e começar a viver a tua transformação, talvez seja o momento de você dar esse próximo passo. Porque ninguém pode ativar você por fora. Mas você pode escolher ser guiada para ativar o que já existe dentro de você. Eu sou Diane Vieira e aqui eu te entrego conhecimentos de psicologia, espiritualidade e filosofia, para você voltar a ter clareza, direção e você retomar o governo da tua própria história. Se você quer construir, então, de forma inteligente, de forma pela raiz, entra no programa Ativação Interna. O investimento, ele é simbólico, é só para você ali sair já da estagnação e começar a ter resultados em apenas uma semana. Eu vou deixar o link na descrição. Um grande abraço e até o próximo vídeo.